O ataque ucraniano atinge quartel russo na cidade ucraniana de Melitopol, ocupada pelos russos. E nós voltamos à Ucrânia, Luiz Kawaguchi. Já há informações sobre esse quartel que foi bombardeado? Conta pra gente. Olá, Paula. Essa cidade de Melitopol, ela é uma cidade que fica mais ou menos no meio do território que a Rússia anexou desde o início da guerra em 24 de fevereiro. O que aconteceu? A Rússia já tinha tomado desde 2014 uma faixa de terra que a gente chama de Donbass, que é composta aí pela província de Luhansk e Donetsk, metade da província de Zaporíжья, onde fica aquela usina nuclear, que volta e meia a gente fala que tem risco de vazamento de radiação, e essa cidade de Melitopol fica nessa região de Zaporíжья, bem no meio do território ocupado pela Rússia. Mais um pouco a oeste nós temos a Crimeia, que foi ocupada pela Rússia desde 2014, e uma parte do estado de Kherson. Então, fica exatamente no meio do território e essa cidade de Melitopol foi bombardeada pela Ucrânia no sábado por os foguetes chamados de HIMARS, que são foguetes de alta precisão que foram fornecidos pelos Estados Unidos para as forças ucranianas. Esse quartel que foi destruído, ele estaria sendo usado por um grupo de mercenários chamado Wagner Group. É um grupo que tem recrutado até prisioneiros de guerra para lutar na guerra da Ucrânia. Ele foi formado pelo magnata Viktor Prigozhin, que é um grande aliado do presidente Vladimir Putin. Então, isso dá a entender, alguns analistas militares estão dando a entender que esse pode ser o próximo alvo da Ucrânia, porque ele fica bem no meio do que esse território que a Rússia conquistou, principalmente próximo ao litoral ucraniano, fechando o litoral ucraniano, ele forma o que se chama de ponte de terra, ligando a península da Crimeia ao território russo. Se a Ucrânia consegue reconquistar Melitopol, ela quebra ao meio essa chamada ponte de terra e a península da Crimeia e algumas partes de Kherson ficam isoladas e aí seriam mais facilmente conquistadas pelos ucranianos. Então, uma das grandes apostas dos analistas militares é que o próximo contra-ataque, a contraofensiva da Ucrânia, ela parta de norte para sul, tentando quebrar ao meio os territórios que a Rússia anexou da Ucrânia. Eu conversei com o ministro da Defesa ontem, Oleksiy Reznikov, e perguntei a ele se essa é a estratégia. Ele foi evasivo, disse que todas as cidades ucranianas que foram conquistadas são importantes, têm igual importância, e que ele não poderia comentar qual seria a estratégia militar da Ucrânia. Mas a maioria dos analistas aposta que esse vai ser o próximo golpe da Ucrânia, tentar quebrar ao meio o território conquistado pela Rússia e, assim, isolar uma grande quantidade de tropas russas e obrigá-las ou a retrair ou a se render. Esse deve ser a próxima ação militar que deve dominar durante esse período de inverno, aí no meio deste mês, janeiro e fevereiro. Devemos esperar conflitos muito violentos naquela região. Valeu, Luiz Kawaguchi. A gente continua acompanhando os destaques dessa guerra que já dura tantos meses, né? Que se prolonga há mais de 9 meses entre a Rússia e a Ucrânia.